Mais um Pod Pets no Pod Vivax para você. E antes de a gente inaugurar o tema de hoje, eu vou pedir gentilmente para você ativar o sininho aqui na Rede Vivax TV, deixar o seu like, deixar já nos comentários o tema que você deseja escutar aqui no Pod Pets. Qual a dificuldade que você enfrenta hoje com seu filho pet? Seja ele felino, seja ele cão, seja ele porquinho da Índia, seja ele um guaxinim. Alguém tem um guaxinim? Então, eu quero que você aqui nos comentários deixe o próximo tema. E hoje eu trouxe, você já me conhece, né? Bárbara Álvares, né? Estudante de medicina veterinária do iPets Boutique e apresentadora do Pod Pets. E eu quero te apresentar hoje a doutora Karina. Ela é dermato e nós vamos falar hoje sobre um tema peculiar e ao mesmo tempo polêmico, né? Que é a parte da pele do seu bebê, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, principalmente de algumas raças específicas que têm as doencinhas de pele. E eu trouxe a doutora Karina para você sentir um pouquinho como que é os desafios com as peles dos seus bebês, tá? Doutora Karina, antes de você se apresentar, eu quero que você deixe para eles o seu @ do Instagram e já pede para eles seguir. Certo, certo. O meu @ é Karina Bevilacqua. E também tem o da clínica, que é @PompeiaPet. Maravilhoso. Então, vai lá, segue. Doutora Karina, ela é especialista em dermato e vai te ajudar muito. E hoje eu já quero te agradecer pela sua participação aqui no Pod Pets. Imagina, eu que agradeço, um prazer imenso. O prazer é todo meu te conhecer hoje, né? E se apresente, fala um pouquinho da sua história até chegar no dermato. Eu sempre quis, desde pequena, né, ser veterinária. Consegui entrar na faculdade bem cedo, né? Fiz o curso e ao longo do curso eu já sabia que eu queria cuidar de cães e gatos. Aí logo que eu terminei, comecei uma primeira pós-graduação, né? E lá eu fiz uma experimentação por várias áreas e me apaixonei pela dermato, né? A dermato, ela cuida do maior órgão da pele, né? Que é a pele, né? O maior órgão do corpo da gente, dos animais, é a pele. Então, através da pele, a pele fala e demonstra várias doenças. Então, tecido, né? É muito interessante. E uma especialidade que acompanha o animal desde jovem. A gente tem algumas doenças ao longo da vida, a maturidade e quando ele envelhece. Então, assim, a gente pode cuidar daquele paciente desde bebê até o fim da vida, né? Então, é uma especialidade que eu gosto muito. Doutora, e já vou logo lançar uma pergunta, porque dessa vai desencadear várias outras, né? Quais as principais doenças que causa aí a irritação, a dermatite na pele do animal, seja ele cão, seja ele gato? Com certeza, hoje a doença mais comum da atualidade, né, dos tempos modernos, é a dermatite alérgica, né, ou então muito conhecida como atopia. Isso tanto para cães quanto para gatos, em decorrência do estilo de vida que nós instituímos aos cães e gatos, né. Então, hoje, esses animais eles estão muito domiciliados, eles estão muito próximos aos seus tutores, né. Eles vivem muito dentro de casa, né? Então o animal não tem tanto mais aquele contato com a área externa, e isso faz com que ele entre em contato com coisas que hoje ele acaba se tornando intolerante. Fora as intolerâncias alimentares, né? Porque toda mudança de dieta hoje é muito benéfica, mas também acaba expondo esse animal a algumas intolerâncias. Então, esses animais acabam tendo algumas hipersensibilidades alimentares que, junto com as outras alterações do ambiente, você acaba tendo um animal muito alérgico. E aí, no caso, por exemplo, a dermatite, ela tem vários estilos de dermatite, não é uma Sim. só específica, né? Quais são? A gente pode dividir, né, de uma maneira mais simples, aqueles cães que têm alergia à picada de pulga, carrapato e mosquito. Então, esse é o mais simples. É um tipo de dermatite. A dermatite apicada de ectoparasitas, que a gente chama.
Essa é mais simples porque uma vez que você controla a contaminação desses agentes, você evita que esse animal sofra com esse processo alérgico. Ela é bem mais fácil de ser diagnosticada, tratada e controlada, né? A gente tem a hipersensibilidade alimentar, que é muito comum de ser vista em animais bem jovens, né? Normalmente aparece num animal antes de 1 ano de idade, ele coça demais o rosto, ele fica bem vermelho ao redor dos olhos. E, normalmente, esse animal não tem nem 1 ano, né? Nesses casos, eles, às vezes, respondem bem quando a gente controla a dieta. Mas uma dermatite pode ser por questão de genética? Normalmente, é genético. A gente vê isso bem característico em algumas raças, né? Shih Tzu, West, uma Pug, Jack Russell também tem bastante, né? Os Lhasas. Então, assim, vem realmente da carga genética, né? E quando o animal tem isso de uma maneira na fase mais madura da vida dele, né? É o que a gente fecha ali o diagnóstico como a dermatite atópica, onde ele tem uma hipersensibilidade a ácaros e fungos de ambiente, né? Nesses cães também a gente pode ter o comprometimento de uma piora com relação à picada de pulga e carrapato. Então, esse cão ele já é alérgico a ácaros e fungos de ambiente. E se ele pegar uma pulga, eu costumo brincar. E parece que você colocou incêndio, né? Você tacou fogo ali. E ele também tem, normalmente, um comprometimento alimentar. Então, é aquele cachorro que precisa ter uma restrição alimentar. E aí, no caso, você como dermatologista indica alimentação ou tem que passar na nutricionista, pet? Então, normalmente, quando a gente tem o problema alimentar, eu consigo, sim, traçar uma dieta, seja ela por ração hipoalergênica, né? Então a gente tenta escolher a ração que é melhor para aquele animal, ou uma dieta caseira também instituída em alguns testes. Então a gente pode fazer testes alérgicos que nos ajude a selecionar os alimentos que esse animal pode melhor tolerar. Nós temos, por exemplo, pacientes que eles têm alergia à proteína do frango. Sim, é o mais comum. É o mais comum. Como que funciona isso, doutora? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, pode dar frango, pode dar ovo, pode dar isso, pode dar aquilo, mas aí o cachorro começa a comer e aí começa a ter essa reação alérgica. Como controlar isso? Normalmente a gente tenta tirar o frango realmente porque é o mais... É o que a gente vê de mais alergênico aí para os cães, né? Os frangos. Os frangos. Entendi. O frango, então, né, traz alergia. Entendi. Não, porque esses dias, né, até me chamaram aí falando assim, porque eu falo, né? Não dá frango, porque a ração já é um alimento completo. Por que você vai ficar colocando mais frango ali, né, potencializando a proteína pro cachorro? E eu falei assim, não coloca. Aí teve, né, essas receitas de bolo de internet, uma pessoa falando assim, pode dar frango, pode dar ovo. Eu falei assim, isso. Aí eu cheguei até a comentar, né? Eu falei assim, isso. Aí depois, seu filho, o pet fica alérgico. Que legal. Sim, se a gente não fizer um teste, né, um teste alérgico, a gente vai dentro de algumas proteínas que a gente sabe que o animal pode ter menos reação. Principalmente as proteínas que a gente chama de inusitadas. Esse animal nunca comeu, por exemplo, carne de coelho. Então, é uma proteína de mais difícil acesso, né? Mas a chance da gente ter uma resposta mais positiva frente à troca dessa dieta e controlar o processo alérgico quando ele é de origem alimentar ou com uma dieta inusitada o sucesso é muito maior, tá? Então a gente tenta seguir por esse caminho, por exemplo. Então tem que ter uma conversa longa com o tutor, saber qual é o tipo de alimento que esse animal recebeu. E aí, assim, a gente tem que ficar, né, perguntando, parece que você está numa investigação, mas e a borda da pizza, o pedacinho de pão de queijo? Você tem que ficar, porque eles falam que não dá nada. Dar tudo isso? De jeito nenhum. Entendi. De jeito nenhum. Não pode, entenderam, tutores? A dieta, quanto mais simples para um animal,
melhor, mais funcional ela é. O animal, ele não tem uma microbiota intestinal capaz de absorver tanta informação, tanta diversidade. Então, a gente pode ter diarreia, vômito. Aliás, isso é um ponto também muito comum. Muitos cães que apresentam dermatite alérgica também têm como um sintoma recorrente gases, diarreia, vômito com muita frequência. E aí o tutor fica falando assim, poxa, mas o meu cachorro passa mal, vomita toda hora, faz cocô mole. Às vezes até dentro do consultório ele solta gases, né? E a pessoa fica ali constrangida, mas poxa, aquele animal está falando, ele está mostrando, né? Sim. Que aquela o corpo dieta, tá falando, né? exato, que aquela dieta não está funcional. Então, a gente precisa realmente se educar, saber que o animal ele precisa de uma dieta restrita, ele não vai sentir falta de nada, ele não vai enjoar de nada e ele vai ficar muito mais feliz e saudável, né, com uma dieta controlada. Doutora, corticoide, o que você acha? Corticoide é uma medicação que eu costumo usar para apagar incêndios. Então, o corticoide usado na forma certa e no momento adequado, ele salva a situação do animal. Então, um animal que está em crise, está muito vermelho, muito alérgico, com uma orelha também, porque isso é uma coisa importante, né? A orelha faz parte do processo alérgico? Sim. A orelha, ela muitas vezes ela inflama quando você tem um animal todo irritado junto com a pele, tá? Então, ela é otite, é no otite, caso. exatamente. Essa otite, ela vem por conta de acúmulo de água dentro do duto ou, no caso, é porque já tá com uma dermatite no corpo e tá reagindo nessa orelha? Não, agora eu vou ficar assim, as pessoas do banho tosa vão me amar. Não existe otite por água de banho, gente, não existe. Ai, eu Não já existe. te amo, doutora Karina. Aquela otite que toda hora o cachorro trata, volta, volta. Essa otite, ela é de base alérgica, muitas vezes é aquela orelha extremamente vermelha, inchada, que coça, e ela Às vezes é até preta. até preta. E às vezes tem um barulhinho de água ali, né? Que a pessoa fala, entrou água, não entrou água coisa nenhuma. Aquilo é pus, porque aquilo não foi bem tratado. Então, as otites recorrentes, elas têm base alérgica e elas, sendo tratadas, elas precisam de um tratamento de controle, que hoje já existe medicação no mercado voltada para isso de uma forma bem específica. E eu tenho vários pacientes tratados com as orelhas controladas e que vivem muito bem, tomam banho com frequência e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Exatamente. Doutora, no caso, você acabou de mencionar assim, sobre o controle da dermatite. Existe a cura ou não? Não existe cura, existe controle. Então, a partir do momento que o seu animal recebe um diagnóstico de dermatite atópica, dermatite alérgica, saiba que você vai ter que cuidar desse animal para o resto da vida. Ele vai fazer uso de medicações, tem que fazer controle com exames, para que a gente saiba que está tudo indo certo, que esse animal está bem, que ele está saudável. E o nosso objetivo como médico veterinário, à frente de uma doença tão desafiadora, é tornar a vida desse animal cada vez melhor, com menos carga de medicamentos. E hoje a gente tem um monte de medicamentos muito mais modernos, né? Você me questionou do corticoide, então o corticoide serve para essa fase inicial, onde a gente tem um animal muito ruim. Você tirou ele disso, existem outras medicações que vão manter esse animal estável. Só que aí ele fica refém de medicação. Infelizmente, muitos sim. Existe uma única possibilidade, que é quando a gente faz testes alérgicos e é instituído a imunoterapia nesses animais, onde a gente, pela imunoterapia, ensinaria o organismo desse animal a não ficar tão reativo àquilo que ele não tolera mais, que é o princípio básico aí da alergia. Então, você faz vacinas e você faz aquilo com uma periodicidade e o animal ele vai ficando menos estimulado a reagir àquilo que está na vacina. Então, interessante. Quando ele responde bem, você diminui demais a carga de medicações e esse animal pode sim utilizar as vacinas e ficar
muito bem controlado, sem precisar usar remédio. Existe algum tratamento terapêutico que possa contribuir com a melhora da dermatite, que não seja necessário especificamente do remédio? Olha, você diz assim, em questão de alguma terapia... Por exemplo, falam muito da zonoterapia, né, ozônio, falam sobre a cromoterapia, ou outros, banho de ofurô, baseando-se em bioflorais. Existe algum tratamento específico, terapêutico, que possa contribuir para ele não ficar refém? Porque com o tempo a gente sabe que a medicação pode estragar outros órgãos do animal, né? Principalmente, por exemplo, o corticoide. Sim. E tem alguns tutores que não fazem esse acompanhamento, é um fato, né? E aí, dentro desse período, fica praticando aquele vício do corticoide, que dá aquela melhora de 3 meses, daqui 3 meses volta tudo de novo e começa o processo. Então, existe algum processo terapêutico que você fala assim, ó, isso daqui eu já apliquei num paciente, deu certo e é um caminho que é ok. Apesar de não ser uma receita de bolo, porque tem que ser algo específico, né? A gente tem que fazer até os testes para saber qual tipo de alergia que aquele animal tem, né? Qual produto, enfim. Mas existe algo que dentro da sua profissão você executou, que você falou assim, esse paciente não precisou de medicação, com o terapêutico deu? Sim, existe sim, que é o que a gente fala que é a recuperação da barreira de defesa da pele. E isso é feito com o quê? Com um banho bem feito. Então, os banhos, eles são os nossos... um banho bem feito? Os nossos aliados. Então, você precisa de um profissional de banho e tosa ou um local de banho e tosa que realmente te traga mais ajuda do que problemas. E como que a gente faz isso? O banho tem que ser feito com água morna, secagem morna, porque o excesso de calor resseca e inflama. Então, é comum aquele cão que acabou de sair do banho, começa a se coçar, se esfregar, o olho todo vermelho. Isso é por conta do excesso de calor. Produtos na pré-lavagem que vão alterar o pH da pele desse cão. Então, você precisa usar produtos específicos para cães e que protejam aquele pH, né? E hidratação. Então, eu vejo que cães alérgicos, eu tenho também pacientes que hoje reduziram ou até tiraram algumas medicações do uso do controle da sua dermatite alérgica com uma frequência de banhos semanais e hidratações também frequentes, Nossa, até semanal. Legal, bacana. Então, o banho nos ajuda. O banho nos ajuda muito, muito mesmo. E tem veterinário que fala assim, não dá banho porque vai ter um problema no pH da pele, só tem que dar banho uma vez por mês. Aí às vezes chega aqueles cãezinhos, meu Deus do céu, coitado, o cara fala assim, eu vou levar pra sua casa, eu te dou banho escondido, tá, filho? Porque assim, uma das coisas que quando a gente conversa com alguns veterinários que trabalham nos Estados Unidos e Europa, e eles falam isso pra gente, né, principalmente quando eles vêm dar alguma aula pra nós aqui, como a cultura do banho no Brasil, ela é maravilhosa, né? Então, a gente toma 2, 3 banhos, a gente, no dia, né? No dia. Então, assim, o cachorro pode estar doente, não, mas eu vou levar para o banho. Então, assim, essa cultura nos ajuda. E eles falam isso. Se a gente pudesse dar mais banho nos nossos pacientes, né, esses veterinários que trabalham em outros países, a gente teria uma efetividade, um controle melhor na terapia desse cão. E realmente, quando a gente faz com produtos adequados, que respeitem o pH da pele, promovam uma hidratação e que não seja um estresse para esse animal, o banho é nosso super amigo. Que legal. Super amigo. Pra mim tá sendo novidade, tá? De verdade. Apesar de ter um banho em tosa em uma clínica veterinária, mas assim, pra mim é totalmente novidade. Invista em produtos bons, de ótima qualidade, tanto na pré-lavagem, quanto no banho mesmo e nas hidratações. E você vai ver que aqueles cães vão sair daquele serviço de banho
com alívio. É como a gente quando toma um banho e passa um hidratante e sente aquele frescor, aquela maciez na pele. É isso que a gente quer trazer. Eu costumo falar até para o cliente, você vai passar a mão no pelo do seu cachorro, você vai falar, nossa, que pelo fofinho. Se o pelo tá fofinho, a pele então ela Maravilhosa. ela tá na paz de Deus. E perfume? Perfumes, então. Perfumes é uma coisa também que a gente tem que ver se o cão tolera. Se ele tolerar, o perfume tem que ser hipoalergênico, de boa qualidade, sem grandes excessos, porque os cães mesmo, eles não gostam, né, daquele excesso. Tipo, a gente gosta, eles não. Você sabe que eu tenho um filho pet lá, cliente, né? Que a gente chega com o perfume assim. Ele já fica assim, ó. Mas como você é falsa, nem espirrei ainda. Então a gente já sabe que ele não gosta Eles não muito, gostam. né? Eles não gostam. Então, você faz uma experiência. Você faz um primeiro banho com um perfume hipoalergênico, também de uma boa qualidade, e vê se aquele animal fica bem. Se ele fica bem, ok, é tolerado. Se ele fica mais irritado, é o primeiro elemento que a gente tira, né? É o perfume. E aí pode ser que esse cão realmente não possa utilizar perfume. Tá. E me diz quais são os principais alimentos que causam a dermatite? Olha, o frango, como a gente conversou, né? Tudo que tem farinha, né? Tudo que tem farinha. Então, pãozinho. Coloca bem assim, grifado, tá? Tudo que tem farinha. Exatamente. Então, pão não pode, Não massa pode. não pode. Pãozinho de queijo, né? É pão. São os mais incriminativos. E se for farinha de aveia? A farinha de aveia, então, porque às vezes as pessoas ficam tentando ali, o que eu posso dar, então vamos tentar fazer um petisco mais saudável. Então a gente pode utilizar ali a farinha de aveia ou aveia em flocos com uma bananinha amassada, legal. né? E assar e ver. Mas isso você tem que realmente testar no seu animal, porque a resposta realmente é muito individual, né? Mas essas farinhas, elas são menos ruins, mas tudo é um teste que a gente tem que fazer e ver se o animal tolera, né? O ideal é a gente se aproximar mais de dietas que são mais hipoalergênicas, então a gente tem várias rações hoje no mercado, né? E a gente tem que tentar não abrir muito leque para esses animais, tá? E juro, gente, eles não sentem falta, tá? Então, às vezes, o dono sofre mais de não poder dar uma porcaria pro animal do que o animal. O animal não sofre com isso. Nossa, é exatamente isso. Eu acho que é mais questão do tutor do que do próprio animal. Apesar que ele fica lá pedindo, né, depois. Sim. A gente trouxe, assim, um tema voltado muito ao cão, né? E gato? Gato. Então, o gato é um ser muito particular e totalmente diferente, né? Também nesse quesito de alergia. Mas eles também podem ter as alergias alimentares, né? Mas o gato, por ser um animal tão seletivo, né? Ele é mais enjoado. Às vezes você coloca lá Ele não aceita, né? Ele lambe, ele cheira, ele faz pouco daquilo, né? O gato é tipo uma mulher, né? E o cão é tipo um homem, não é isso? O gato é super Enjoado, restrito. Então, assim, ele não é aquela coisa que ele sai comendo tudo. É um ou outro gato que tem um desvio de personalidade. E qual dermatite que mais dá no felino? A dermatite alérgica e a dermatite atópica também, tá? Mas com um perfil diferente. Então, a gente consegue, sim, instituir uma dieta hipoalergênica nesse gato de uma maneira mais fácil. E aí você consegue uma resposta, né? Só modificando a dieta desse gato. E quando você tem a questão ambiental, que é a dermatite atópica, né? Você também, com algumas medicações mais em específico para esse animal, você consegue controlar também. E o gato é uma coisa que, às vezes, as pessoas acabam achando que não, mas principalmente aquele gato que dá uma voltinha sem o dono, né? Então, ele pode pegar pulga. E muitas das alergias do gato tá relacionada também à presença de pulga. É sempre ectoparasita. É mais ectoparasita pro felino do que pro cão. Sim,
É porque o cão, na verdade, realmente tem aquela situação de a gente dar muito alimento. E também tem a questão também de produto dentro de casa, né? Sim. Que pode ocasionar tanto para cão quanto para gato, Exato, né? exato. Doutora, se fosse para você dar um conselho hoje para um tutor, além dele levar para sua clínica para você pedir os exames necessários para verificar qual tipo de dermatite, que isso eu acho que é importante, não ir apenas num clínico geral e falar, não, ok, e tome corticoide. Mas o que você poderia orientar hoje para o tutor falar assim, se você for por esse caminho, você vai ter um caminho mais ok, mais tranquilo, com uma menor... como que eu posso dizer? Uma menor probabilidade de ele ter uma dermatite. Qual caminho você direcionaria o tutor? Olha, sempre as pessoas às vezes chegam no meu consultório com um cão mestiço vira-lata, né? E ele tão comprometido do processo alérgico como um cão de raça definida. Uhum. Então, hoje, a gente está numa situação um pouco assim, poxa, será que é só uma questão de raça? Infelizmente, existe muita variedade entre eles e os vira-latas, eles podem carregar uma genética lá de um antepassado e ele manifestar dessa forma. Então, a gente sabe que existem raças que apresentam muito processo alérgico, então eu acho que antes de você adquirir um animal, sempre estuda, né, para você não ser surpreendido pela escolha daquele animal. E a partir do momento que, infelizmente, esse animal apresentar esse processo alérgico, a melhor coisa que você tem a fazer é procurar a indicação de um médico veterinário que trabalhe com isso de uma maneira específica, porque vai te trazer muito mais qualidade para esse animal. Então, e você também tem que comprar essa ideia, saber que o seu animal não existe tratamento milagroso. Não existe uma coisa que hoje infelizmente, a gente vê muito na internet, pessoas divulgando passo a passo, como se fosse muito fácil misturar algumas coisinhas ou remédios mirabolantes. Receita de bolo, né? Isso me dói porque, assim, quem sofre é o animal, que ele já está sofrendo muito, ele perde muita qualidade de vida, né? E a pessoa fica se iludindo com uma coisa que acha que ela é mágica, passou, e não é assim. Então, esse animal ele vai precisar, tanto um cão quanto um gato, de um tratamento para o resto da vida, né? E quanto mais específico isso, melhor vai ser a qualidade para ele. Então, eu acho que saber escolher o animal que você vai ter e procurar o tratamento de forma mais específica é o que... É a melhor dica que eu posso dar, com certeza. Lembrando que, na verdade, o animal ele tem a sua individualidade. Sim. Né? Assim como o ser humano. A gente sabe que tem ser humano também com vários problemas de saúde, mas na individualidade. Sim. Então, acho que é importante sempre frisar, né, isso, Sim. respeitando eles, dentro da individualidade deles, Sim. não acompanhando a receita de bolo na internet, né? E tendo esse tratamento periódico com o veterinário, né? Sim. Não uma vez só quando a bomba explode aí a tempo de só aplicar o corticoide, né? Sim, com certeza. Existem, às vezes, donos, né, de animais que têm 2 animais da mesma ninhada, com a mesma doença, mas com controles totalmente diferentes, e isso se encaixa exatamente no que você está falando, individualidade. A dermatite atópica, ela é muito individual. A gente segue um protocolo de raciocínio para diagnosticar e tratar, mas quem vai definir qual é o remédio que esse animal precisa, se é dos mais modernos, que são os anticorpos monoclonais, ou outras medicações, como inibidores de anusquinase, ou corticoide, ou uma ciclosporina, é o animal. Então, respeitando a individualidade. Exatamente. Né? E procurando a doutora Karina, que ela é excelente, hein? Que aula! Imagina. Doutora Karina, quero te agradecer pela participação. Eu te falei que era muito rápido, né? A gente conversa e rapidinho vai. Imagina. Mas quero agradecer essa participação. O convite já está aberto para você retornar com algum tema específico aí para a gente aprofundar um pouquinho mais nas dermatites, enfim, ou até mesmo na otite, né? Que é um tema bem relevante. E vou falar para o público, né? Deixa aqui seu comentário, seu joinha. Agradece a doutora Karina também por participar, né? Disponibilizar seu tempo para dar essas dicas valiosas, até mesmo para o seu bebezinho, tá? E curte, comenta e agradece a doutora Karina. Já siga as redes sociais dela também,
Assista Rede Vivax TV também, em todos os canais. E deixa seu comentário aqui. Eu quero saber o que você achou do nosso bate-papo. Doutora Karina, muito obrigada mais uma vez. Imagina, o prazer foi todo meu. E estarei à disposição sempre para trazer aí mais esclarecimentos para qualquer dúvida. Ah, com certeza. Obrigada, viu? Imagina.